crianças, a paz do Senhor, vocês estão bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa lição, né? Uma luta diferente, a armadura de Deus. Estamos quase terminando. Hoje a gente vai dar continuidade ao ensinamento da oração que Jesus nos ensinou, né? Então vamos à história de hoje. Bom, crianças, na aula de hoje a gente vai continuar a ver, a estudar a nossa oração, a oração que Deus nos ensinou, né? Que Jesus nos ensinou, para que a gente possa, junto com todas aquelas itens da armadura de Deus, saber enfrentar as armadilhas do diabo, né? Então a gente já estudou a adoração, né? Nós já lemos o texto da oração que fala que a gente primeiro tem que adorar a Deus, depois que a gente tem que estar na mesma missão, né? Na mesma missão de Jesus, caminhando com Jesus, ser submisso aos ensinamentos de Jesus, sobre petição, né? Que a gente tem que pedir, tem que estar sempre pedindo a Deus que nos supra, que dê as nossas necessidades. E hoje nós vamos para mais um trecho. Eu vou ler todo o trecho que a gente já estudou e inclusive o trecho que a gente vai aprender hoje. Nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou, está lá em Mateus 6, a partir do versículo 9. Tá? No capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos, os nossos... E hoje a lição vai falar sobre perdão. Perdão é estar perdoando as pessoas, é estar não querendo fazer com as pessoas as mesmas coisas que fizeram com a gente. Perdão é uma coisa difícil, né? Às vezes o irmão implica, o amigo da escola fala uma coisa que não é verdade, mas a gente tem que aprender a perdoar. E como hoje a gente está falando sobre o perdão, a gente tem sempre que lembrar, né? Quantas vezes a gente vai ter que perdoar? As pessoas magoam a gente, as pessoas repetem os mesmos erros e a gente está sempre, né, tendo que perdoar. Nesse dia que Jesus estava ensinando a oração aos seus discípulos, Pedro tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas. Pedro estava sempre questionando, sempre tirando as suas dúvidas quando Jesus se ensinava. E nesse dia Pedro teve uma dúvida. Ele perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus olhou e respondeu: quantas vezes vocês... Ele devolveu a pergunta, né? Ele falou: quantas vezes vocês acham que vocês têm que perdoar? E aí eles entraram naquela discussão, né? Trocando ideias, conversando, até que Jesus falou: vocês têm que perdoar 70 vezes 7. Foram fazer os cálculos, 70 vezes 7, 70 vezes 7, e aí dava 490 vezes, né? E aí falaram: mas é um número assim que... Por que esse número? Pedro perguntou: por que esse número, Jesus? Como assim? Aí Jesus: você tem que perdoar 70 vezes 7, porque é um número que você não vai conseguir contar. Se eu dissesse, você tem que perdoar 7 vezes, você iria contar: já perdoei uma, já perdoei duas, já perdoei 3. Mas, imagine você contar o mesmo perdão 299 vezes. Eu já perdoei você 299 vezes. É um número que a gente não consegue estar lembrando. Então, por isso que Jesus deu esse valor alto desse número. Porque o perdão, ele não é para ser contabilizado.
Ele não é para ser contado quantas vezes eu vou perdoar. Ele simplesmente é para ser concedido. Perdão é uma coisa que a gente não pode economizar. Seja um colega que magoa a gente, você vai nele, perdoa, peça perdão, porque às vezes ele ficou chateado com você e aí acabou te magoando mais. Então o perdão, ele não é só para mim. Não, ele não é só para eu perdoar a outra pessoa, é para eu ficar tranquila, para que o meu coração fique tranquilo com relação ao perdão. Eu perdoo as pessoas, o perdão vai me fazer mais bem do que a outra pessoa. E aí, nesse ensinamento, Jesus ensinou mesmo, Jesus disse sobre o perdão. Pedro aprendeu que o perdão é fundamental no nosso dia a dia, no convívio, no relacionamento com os amigos, com a família. Então levem isso para vocês, tá bom? Perdoar sempre. Não economizem o perdão, tá bom? Fiquem com Deus, a paz de Jesus para vocês e até a próxima aula.